Oi, irmãos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Toda a glória ao Senhor. Este é o título que a irmã Daniela Soares deu ao texto que ela escreveu para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é, através da palavra de Deus, inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Daniela Soares, o que eu vou fazer? Vou ler o conteúdo e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? E te esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que de importante pode ser aplicado na nossa vida hoje. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo de Ti. Ó Pai, que Tu possas nos dar uma porção dobrada da Tua misericórdia, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa-nos e guia-nos, é o que nós te pedimos. Em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, nossa porção bíblica está em Daniel, capítulo 2, versículos 24 a 30. E é quando Daniel interpreta o sonho. E diz assim, ó. Então, Daniel foi falar... Bom, para quem não tem familiaridade, né, com o que aconteceu, do que se trata aqui? Só vou dar uma prévia, né? Ora, o rei que ele teve um sonho, ficou encafifadíssimo com o sonho e queria interpretação. Só que ele falou, para ninguém me enganar, já que vocês são adivinhos, vocês vão ter que me dizer o que foi que eu sonhei, além de interpretar. E aí, logicamente, os sábios não tinham como saber o que ele tinha sonhado, né? Pediram para o rei contar o que ele sonhou, ele falou, não. Se vocês não me disserem o que foi que eu sonhei e não me derem interpretação, vai morrer tudão. Vou matar todo mundo. E aí entra Daniel. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia, e disse, né? Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do seu sonho. E o rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que significa? E Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Amém? Bom, então, irmãos, nosso manancial está falando aqui que o versículo escolhido é o 28, a primeira parte do versículo 28, que diz: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Olha, irmãos, um tempo quando a humanidade está cada dia mais cheia de poder, mais eu posso tudo, eu sou inteligente, não há mistério, e que se ama demais, que se curte, eu sou apenas máximo, né? A gente precisa estar atento e lutar para não se enveredar por um caminho de autossuficiência e culto a si mesmo. Interessante que domingo passado, o pastor lá da minha igreja, inclusive, ele fez uma mensagem onde ele dizia assim, ó, que a gente tá caminhando, a gente escolhe caminhar com Jesus, e a gente tá lá crendo que a Ele é toda a glória,
que tá tudo certo, a orientação de Deus. E aí existe um processo de mundanização. Vão entrando na nossa vida pequenas coisas que nos desviam do caminho de Jesus e a gente não percebe. E vai achando que tá abafando, né? E vai lá curtindo, se empoderando, orgulhoso de si, achando que todas as vitórias que nós conseguimos conquistar foram frutos, né, da nossa inteligência, da nossa força, do nosso poder. E quando a gente percebe, já está longe, né, do caminho do Senhor. Agora, Daniel era uma pessoa bem ilustre em todos os sentidos. Ele tinha posição social, ele tinha sabedoria e uma inteligência mega, ultra, master plus, né? O versículo 20 diz assim: então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. E a irmã cita esse versículo dizendo que ele era absolutamente sincero de coração, porque ele não se esquecia em momento nenhum de quem era Deus e da dependência que ele tinha de Deus, né? Então ele não achava que ele era lindo, inteligente, esperto só porque ele nasceu assim maravilhoso, mas ele reconhecia que isso era obra de Deus. Então, quando perguntaram para ele sobre a sua capacidade de revelar o sonho do rei, ele poderia falar assim: eu sou apenas o máximo, eu vou revelar. Mas não, ele reconheceu e fez referência que Deus é aquele que revela os segredos, e só ele poderia fazer isso, ninguém mais poderia fazer isso. Ele deixou bem claro que não existia no céu, em lugar nenhum, qualquer outro Deus que revelasse mistérios, né? Então, quando a gente fala glória a Deus, o que a gente está dizendo? Eu não sou capaz de fazer nada. Tudo o que eu tenho, o que eu falo, o que eu penso é para a glória de Deus. Não é nada meu, eu não sou capaz de nada, entendeu? Então, é isso que a gente está dizendo quando fala glória a Deus. Assim, acabou que virou uma frase banal, né? As pessoas falam, glória a Deus, né? Maquinalmente. Mas essa frase tem um sentido muito especial, que é reconhecer que toda a capacidade vem de Deus. Isso tem que ser sincero, isso tem que vir do nosso coração. Não pode ser uma fala que a gente diz por falar, né? Que a gente acaba dizendo porque está acostumado, né? Misericórdia, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Então a gente vai falando um monte de frases que surgiram do meio evangelho, mas que elas perdem o seu conteúdo porque a gente já não pensa no que está falando, né? Então nós temos que estar atento. Outra coisa, quando o Senhor nos capacita para dar algum fruto, para a gente realizar alguma coisa vitoriosa, para a gente conquistar uma batalha, a gente tem que reconhecer que tudo que a gente conseguiu veio de Deus e é dele que vem a nossa capacidade, como está em 2 Coríntios 3:5, que diz: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então a gente não tem competência nenhuma se Deus não nos der essa competência. Nós não temos capacidade para fazer nada se Deus não nos der essa capacidade, né? Então isso vai servir de testemunho principalmente para quem? Para aqueles que não acreditam, como aconteceu na história do Daniel. As pessoas não acreditavam em Deus, né? Que trouxeram ele muito jovem lá da terra dele. Provavelmente ele virou eunuco, eu imagino que sim. Quiseram incutir uma nova religião, novos valores, nova língua. E eis que ele estava lá. Mas ele ficou firme, crendo no Senhor. Então a nossa rotina de oração vai dizer se existe ou não essa dependência em relação a Deus, sabe?
você ficar o tempo todo pensando, como diz a palavra, né? O Tessalonicenses, orar sem cessar. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente realmente depende de Deus, né? Eu li outro dia que o povo de Deus, né? Aqueles que realmente seguiam o Senhor, eles oravam a Deus sempre, para sair de casa, para voltar de casa, para comer, Então, eles sempre estavam pedindo ao Senhor a bênção, reconhecendo que eles eram totalmente dependentes do Senhor, né? Então, se eu entendo que eu preciso de Deus para tudo, até nas coisas mais simples, aí eu tenho que viver o tempo todo orando, pedindo ao Senhor que intervenha e que nos mostre, que me mostre, né, aquilo que eu preciso fazer. E a pergunta que não quer calar é: tem sido assim na sua vida? Você tem pedido ao Senhor, Senhor, me acompanha, me ensina, me orienta o tempo todo? Você reconhece que precisa de Deus o tempo todo? E quando as respostas chegarem e forem percebidas até pelas pessoas, a gente vai poder dizer para elas compreenderem: toda a glória é o Senhor. Assim como Daniel, ele sabia que ele não tinha competência, capacidade para desvendar aquele mistério. Ele orou e o Senhor revelou. É a mesma coisa, né? À medida que nós vamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, nós temos que agradecer e dar glória a quem merece toda a glória, que é o Senhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Que a gente possa se lembrar sempre de dar glória a Deus que lhe é devida. Bem, agora eu me despeço, né, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é um encontro de dois corações e só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas aqueles que acreditam, como eu acredito, que toda a glória é do Senhor, sim, a gente pode abraçar. Bem, irmãos, quero também lembrá-los do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, versículo 26. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.